Questão proposta, né? Enunciado, em qual alternativa a palavra em destaque é um substantivo, né? Então, nós estamos trabalhando, obviamente, temos de levar em consideração o fato de que, por mais que nós iremos trabalhar uma classificação morfológica, classe gramatical, tá? Não desprezem o fato de que, atualmente, em qualquer concurso que abranja conhecimento gramatical, ou qualquer concurso de língua portuguesa, tá? Nós temos a necessidade da contextualização. Então, por mais que o enunciado faça alusão ao substantivo, que é uma classe gramatical, também conhecido como classificação morfológica, tá? Temos a necessidade de contextualizar, não cai mais palavra solta. Um exemplo clássico, ou seja, sou de uma época em que as palavras caíam isoladamente. Estava lá, livro feio e amar, classe gramatical das palavras. Então, livro substantivo, feio adjetivo, amar é um verbo, matar é a questão de boa. Hoje em dia já não rola mais assim. Hoje em dia nós necessitamos de contexto, né? Tudo está inserido, seja num texto, seja numa oração, numa frase, em suma, né? Então, diante dessa perspectiva que prevalece num concurso, numa abordagem, tá, de concurso, e o militar não foge à regra, né? Nós necessitamos dessa contextualização, dessa análise contextualizada, tecnicamente chamada de morfossintaxe, tá certo? E esse tipo de análise dá-se-á de que maneira? Tá? Nós necessitaremos da relação no contexto, ou seja, aquela questão da famosa overdose de setinha, tá certo? Onde a relação no contexto ela vai imperar de forma tal que nós possamos dar a classificação morfológica, a classe gramatical da palavra, de uma forma, de uma linguística contextualizada. Tá? Então, essa noção de contexto é de suma importância, tá? Por mais que estejamos trabalhando, né, norma culta ou a gramática normativa da língua portuguesa, tá? Nós temos de ter essa noção da textualizada, do contexto. É o contexto que vai te determinar a classificação morfológica da palavra em detrimento da análise da palavra isolada, tá certo? Então, nós temos aí a questão, né, onde se solicita a classificação ou a identificação da palavra em destaque na condição de substantivo, né, todas contextualizadas, e o que vai prevalecer nessa primeira questão, né, essa diferenciação substantivo e adjetivo. Então vamos lá, tá? Antes de mais nada, ter uma noção de contexto ao se trabalhar a diferenciação substantivo e adjetivo. Tá? Vamos à exposição teórica em relação ao conhecimento necessário para que nós consigamos matar satisfatoriamente tal questão. Vamos nós. Bom, no primeiro momento, tá, por mais que, conforme já comentado, a análise seja contextualizada, tá, nós precisamos ter a noção da classificação morfológica da palavra fora do contexto, para que depois, né, nós façamos a análise contextualizada, que é o que prevalece no concurso. Tá? E essa noção da classificação morfológica da palavra fora do contexto dar-se-á através de duas sentenças, né, que nos propiciam. Claro, não vai resolver o problema todo. Nós estamos falando de língua portuguesa, estamos trabalhando com uma infinidade de palavras, uma infinidade de substantivos, uma infinidade de adjetivos, né, que são consideradas classes gramaticais livres, criação constante e ininterrupta, tá? Mas que ameniza a onda, moro? Tá? Te alivia, te ajuda na hora do breu, na hora do nervosismo, na hora de nós estarmos ali, né, na ânsia de resolver a questão, tá? Indubitavelmente, você ter uma base analítica que te propicie fazer a diferenciação ou te dar a noção da classe gramatical fora do contexto, essa vai ser a base para análise contextualizada. E quando se fala da diferença substantivo-adjetivo, duas sentenças básicas me propiciam tal diferenciação, fora do contexto, obviamente. Tá?
Sentenças expostas no quadro, tá? Vamos ver como trabalhamos tais sentenças na diferenciação substantivo-adjetivo. Primeira sentença, o meu, tá? É claro, quais suas variações, tratando feminino, a minha, né? Plural, os meus, as minhas e assim vai, né? Segunda sentença, que vai me arremeter ao adjetivo, ele é tão, tá? Quais suas respectivas variações? Ela é tão, eles são tão e assim sucessivamente, né? Então, nunca desprezando que tanto substantivo quanto adjetivo são classes gramaticais variáveis da língua portuguesa. Ser variável pressupõe, né, variação de gênero e número, tá? E diante das sentenças que estão expostas no quadro, né, face à necessidade desse conhecimento da questão da adaptação quanto ao gênero e número, digo, faço alusão à oposição singular, plural, número, né, feminino, masculino, quanto ao gênero. Bom, palavras contidas e destacadas na questão proposta. Nós temos sábio, tá? E aí eu venho aqui, tá? O meu sábio, ele é tão sábio. E aí mando no trivo da razão, da análise, da coerência, né? Dentre as duas possibilidades propostas, onde sábio se enquadra melhor? Indubitavelmente, tá? A palavra sábio, tá, é um adjetivo da língua portuguesa. Significa dizer que a palavra sábio se enquadra melhor na segunda sentença, me arremetendo ao adjetivo, diante da afirmação de que ele é tão sábio, tá? Bom, sábio contido na letra A, né? Na letra B nós temos a palavra estudioso. Vou eu aqui fazer a diferenciação substantivo-adjetivo, né? Bom, estudioso, o que soa melhor, né? Numa perspectiva de sentença. O meu estudioso ou ele é tão estudioso? Indubitavelmente ele é tão estudioso, tá? Com isso chegamos à seguinte conclusão: seja sábio, seja estudioso, tá? Nas alternativas A e B, ambas as palavras se enquadram na condição de adjetivo, tá? Então, eu preciso fazer uma diferenciação. E aí eu parto da seguinte premissa que norteia, né, essa diferenciação contextualizada do substantivo e adjetivo, né? A gramática normativa, ela não aceita, do ponto de vista morfológico, sintaticamente é uma outra história quando fizermos alusão, por exemplo, ao aposto, né, onde você vai ter uma relação entre dois substantivos, mas prevalecendo ali, né, na maioria dos casos, o emprego da vírgula. Mas fato é o seguinte, tá? Dentro de uma perspectiva morfológica, a gramática não aceita a relação entre dois substantivos ou dois adjetivos. Isso vai gerar o quê? Tá? Um preconceito proveniente da gramática, de não aceitar uma relação homo, entre iguais, entre dois substantivos e dois adjetivos. A partir do momento que conseguimos constatar, mediante as sentenças propostas, de que tanto sábio quanto estudioso agem como um adjetivo na língua portuguesa, fora do contexto, né? E dentro do contexto estão relacionados entre si, né? E para que consigamos visualizar tudo isso que está sendo exposto, vou reproduzir aqui as duas primeiras alternativas, A e B, tá? Bom, conforme o comentário feito, constatamos, fora do contexto, mediante as duas sentenças propostas, que tanto sábio quanto estudioso, fora de um contexto, agem como adjetivo na língua portuguesa, né? E de acordo com as alternativas A e B, dentro da questão proposta, tá? Sábio e estudioso, né, estão relacionados entre si.
Tá? O estudioso sabe e o sábio estudioso. Bom, partindo do preconceito gramatical de que adjetivos não se relacionam entre si, né? Ou seja, essa relação homo se torna proibida, tá? E isso vai gerar a obrigatoriedade de uma relação hétero entre diferentes, tá? Fato que vai me impor que uma dessas duas palavras haja como substantivo, tá? E aí, tá? Independente, é claro, eu não vou desprezar a presença de um artigo, tá? Que é uma classe gramatical substantivadora que exige a presença de um substantivo após, tá? É um indicador, sim, mas a presença ou ausência do artigo, tá? Não vai interferir nessa diferenciação substantivo barra adjetivo, essa, tá? Ou versus substantivo, ou versus adjetivo, tá? No sentido de que não existe na língua portuguesa o que a gramática chama de ordem direta. Bom, o que vinha a ser essa tal de ordem direta, né? Citada pela gramática normativa da língua portuguesa. É um processo natural onde, em nosso idioma, é comum nós empregarmos o substantivo antecedendo o adjetivo, né? Então, essa ordem direta, traduzindo, vem a ser a sequência natural da língua portuguesa. E aí vamos fazer aqui um rápido paralelo, tá? Bom, a maioria dos concursos atualmente cobram o inglês, né? No inglês, a ordem direta na relação substantivo-adjetivo se dá da seguinte maneira. Primeiro vem o adjetivo e depois o substantivo. Isso é inviolável, tá? Você não pode inverter. Então, na língua inglesa, primeiro o adjetivo, depois o substantivo. Língua portuguesa, ocorre o inverso. Primeiro o substantivo, depois o adjetivo, tá? Só que com diferencial. Enquanto na língua inglesa você não pode fazer tal inversão, na língua portuguesa cabe tal inversão. Cabe tal inversão do substantivo com adjetivo, tá? Então isso se torna mais, faz com que se torne mais perigoso, talvez dificultoso, tá? Ou dificultosa a diferenciação de substantivo e o adjetivo, tá certo? Bom, mas diante da relação homo constatada mediante as sentenças expostas de que tanto sábio quanto estudioso agem como adjetivo, já que eu posso afirmar que ele é tão sábio e ele é tão estudioso, né? Na relação entre eles, partindo do preconceito gramatical de que essa relação homo ela é proibida, e diante de tal proibição, um obrigatoriamente vai fazer às vezes o substantivo, eu me baso na ordem direta, onde na língua portuguesa, num processo natural da língua, do nosso idioma, primeiro vem o substantivo e depois adjetivo. Me embasando na relação homo, na proibição da relação homo, me embasando na ordem direta, na diferenciação substantivo-adjetivo, letras A e B, tá? Primeiro vem o substantivo e depois, ordem direta, vem o adjetivo. Primeiro vem o substantivo e depois vem o adjetivo. Diante disso, né, olhando ou analisando a questão proposta, né, vimos que tanto na letra A quanto na letra B foram destacados adjetivos, já que as segundas palavras, né, nesta relação são as palavras a serem classificadas, tá? Ou seja, na letra A, sábio, adjetivo, e na letra B, estudioso, também adjetivo, tá? Me embasando, aspecto analítico no qual me embasei para dar tal classificação morfológica, ordem direta. Primeiro substantivo, depois adjetivo. Descartadas as alternativas A e B como resposta correta, satisfazendo o enunciado que solicita, né, palavra destacada na condição de substantivo. Bom, vamos analisar as outras alternativas. Bom, em se tratando da diferenciação substantivo barra adjetivo, descaracterizamos a letra A, descaracterizamos a alternativa B, tá? Vamos à alternativa D de dado, onde a sentença propõe o seguinte.
temos como palavra destacada na alternativa D de dado a palavra amigo. Eis a palavra destacada, né? Vamos à nossa análise, né? Bom, numa relação contextualizada, temos antigo, a relação entre antigo e amigo. Vou às sentenças propostas acima para saber qual a classificação da palavra fora do contexto, para depois, sim, inseri-la no contexto e fazer a minha análise morfossintática, partindo da premissa que sintaxe significa relação. Vamos nós, né? Bom, estou aqui com a relação antigo e amigo, vou aqui acima, né? Perceba o seguinte, né? Amigo, né? Esta palavra amigo, nós podemos fazer uma analogia, né, com terminologias que fazem parte do cotidiano social, né? Podemos falar que a palavra amigo é uma palavra bi, tá? Como assim bi? Bi, maluco, que joga nas duas, 50-50, metá-metá, tal da meinha. Bi, tá? A constatação desse fato, né, dessa característica dele inerente à palavra amigo, eu vou às duas sentenças que estão propostas no quadro. Vem comigo, aqui ó. O meu amigo. O meu amigo tá lindo. Amigo é um substantivo. Perfeito. Só, compadre. Pode crer. Agora vamos tentar a sentença 2. Ele é tão amigo. Tão lindo quanto. Tá? Ou seja, o meu amigo, constatei a palavra como sendo um substantivo fora do contexto. Porém, ele é tão amigo também coube como uma luva. Constatei essa palavra fora do contexto também na condição de adjetivo. Chegamos ao bi. Joga nas duas. 50-50, metá-metá. Tá certo? Tá? Bom, esse cara, né, com essa característica peculiar de jogar nas duas, de ser metade substantivo, metade adjetivo, como de saber a classe gramatical desta palavra, de acordo com o contexto. Como eu classifico a função do bi, tá? Através do elemento para o qual ele trabalha, com quem ele está se relacionando, tá? Como assim? Vou eu, tá, pôr em prática a análise que eu estou propondo aqui verbalmente. Vem comigo, olha aqui, ó. Partindo da premissa que o cara que é bi está relacionado ao antigo, esqueça o bi, tá? Que o bi ele se adequa, ele se adapta, né? Ele vai depender do parceiro com o qual ele está se relacionando. Em que sentido? Vou analisar a palavra com a qual amigo, né, que constatamos ser bi, tá, está se relacionando, se relaciona a antigo. E aí eu vou ver a classificação morfológica da palavra com a qual ele está se relacionando. Vou eu, tá? Aqui. O meu antigo. Pô, o meu antigo você há de convir que fica algo vago. O meu antigo, o quê? Como assim? Vamos à sentença 2. Ele é tão antigo, lindo, perfeito, estou constatando mediante tal análise que a palavra antigo é um adjetivo. Sendo a palavra antigo um adjetivo, ela determina, ela pré-estabelece amigo na condição de substantivo. Ou seja, amigo, bi, joga nas duas. Como saber a classe gramatical que essa palavra vai estar caracterizando de acordo com o contexto? Vendo o seu parceiro. Em detrimento da análise junto a ela, analise o parceiro. Tá? No caso aqui, antigo, que é uma palavra que age como um adjetivo. Agindo como adjetivo, determina que o bi está fazendo a função dentro desse contexto, a função de substantivo, né? O enunciado me solicita para caracterizar a palavra em destaque que age como um substantivo. Diante disso, estou apto a afirmar, né, que a letra dado é a resposta. Vamos comparar com a letra C. Tá? Na letra C, contido na questão que
O amigo auxílio fortaleceu-me. Estou aqui com a minha relação a ser analisada. Palavra em destaque, amigo também. Eis a palavra em destaque. Relação entre amigo e auxílio. Constatada que a palavra amigo ela é bi, joga nas duas, pode ser substantivo ou adjetivo, isso vai depender do parceiro, Parceiro de amigo na letra C de casa é auxílio, tá? Se o cara é bi, esqueça o cara, tá? Trabalha com parceiro. O parceiro entrega qual a função que esta palavra que é bi na língua está exercendo, tá? Vou eu, auxílio. Vou aqui nas sentenças. O meu auxílio, pô, tá de boa. Ele é tão auxílio. Bom, gerou aí um certo descontrole mental. Ele é tão auxílio? Como assim? Tá certo? Tá? Dentro da coerência, da lógica, o meu auxílio, tá? A sentença U, soa muito melhor do que dizer que ele é tão auxílio. Tá certo? Tá? Se fosse, por exemplo, a palavra auxiliar, tá? O meu auxiliar. Pô, legal. Tá? Ele é tão auxiliar, tá? Pô, ele é tão auxiliar, bom, sei lá, tá meio estranho. Ainda não estou entendendo essa diferenciação da sentença. Bom, vamos lá. Vou pegar uma palavra que comumente erramos numa análise contextualizada. A palavra alegria. A palavra alegria, substantivo ou adjetivo? Vem aqui, ó. Tá? A minha alegria. A minha alegria. Lindo, maravilhoso. Se trata de uma palavra feminina, tá? Vou variar em gênero. Ela é tão alegria. Tá? Não soa legal. Tá? O que acontece comumente? Confundir alegria com alegre. Afirmar que ela é tão alegre, alegre é adjetivo puro. Completa a segunda sentença. Perfeito? Já a palavra alegria, sobre a qual propus aqui para fazer essa diferenciação, tá? A palavra alegria, indubitavelmente, completa de uma forma muito mais adequada a primeira sentença, configurando-se como um substantivo na língua portuguesa. Recapitulando, a minha alegria, que soa muito melhor do que se afirmar que ela é tão alegria. Então, esse é o aspecto analítico, a coerência, a semântica que prevalece na língua portuguesa, né? O uso no nosso cotidiano, tá? No sentido de que, tá? Afirmar o meu auxílio soa muito melhor do que você afirmar que ele é tão auxílio. Ele é tão auxílio? Como assim? Tá? Descontrole mental. Digo, o meu auxílio ao soar melhor, coerência, tá? Estou apto a afirmar que auxílio é o substantivo. Partindo da característica inerente à palavra amigo, que joga nas duas, é bi, né? É o parceiro que determina. Se auxílio é um substantivo na alternativa C, evidencia que amigo se trata de um adjetivo. Descaracterizada a alternativa como resposta, né? Ratificando, reiterando que a resposta está na letra D de dado, onde amigo, na condição de bi, está se relacionando a um adjetivo constatado na sentença acima, né? Onde a palavra antigo se enquadra na sentença 2, ao se afirmar que ele é tão antigo. Tá certo? Então, feita a diferenciação substantivo ou adjetivo de acordo com o contexto, onde, dentre as palavras destacadas nas 4 alternativas, a palavra amigo, contido na letra D de dado, age como um substantivo. Tá? Vamos à próxima questão.